A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 50 minutos, Manaus, Brasil. Aqui é a pessoa do pastor Edson da obra missionária Construindo Shalom. E quer trazer mais uma reflexão número 170, a reflexão número 170, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, que é onde eu estou trabalhando nesses dias. E hoje eu quero falar sobre o versículo 9. Na reflexão anterior eu falei sobre o versículo 8 e hoje eu quero falar sobre o versículo 9. Hebreus 11, 9 fala assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo uma dimensão de promessas que Deus fez com o seu povo aqui na terra, com o povo de Israel, e relacionado à questão nós, igreja, que somos gentios. O importante é sabermos que quando Deus ele faz uma promessa na nossa vida, com certeza ele vai cumprir aquela promessa que ele designou nas nossas vidas. Por mais que nós sejamos infiel, Deus continua fiel com aquilo que ele prometeu. E olhando para a vida de Abraão, ele teve os seus delírios, ele teve os seus erros, mas continuou na fé, continuou obedecendo ao Deus Criador do céu e da terra. E nessa noite eu quero falar justamente relacionado à questão da fé. E em todas essas reflexões que eu estou trazendo, eu estou fazendo sempre um paralelo com outro tema, com outro assunto, mas tudo relacionado à questão da fé. E hoje eu quero falar sobre a questão da fé e as promessas de Deus. A fé e as promessas de Deus. Então, eu quero te apresentar essa reflexão e você ter certeza que você, a partir de agora, vai ter uma visão diferente relacionada à questão das promessas de Deus. Porque no percorrer da nossa vida, aprendemos que quem tem promessa de Deus não morre. Mas pode acontecer que, mesmo nós temos a promessa de Deus, nós morremos. Diz a Bíblia que todos algum dia na vida vai passar pela morte, não tem jeito. Então a questão é que você olhando para esse texto sagrado, alguns aqui morreram sem receber as promessas, só viram de longe, Então é importante a gente entender essas coisas. Deus promete uma promessa na nossa vida e ele cumpre, mas as promessas que Deus tem nas nossas vidas, muitas vezes não é só uma promessa terrena, não está relacionado só a esse vínculo da terra, a esse vínculo físico, vai além desse vínculo físico, vai além da onde nós estamos pisando todo dia aqui na terra. As promessas de Deus, ela é tanto horizontal como vertical. Se você entender que as promessas de Deus, ela pode, mesmo a partir da nossa morte aqui, essa morte física, Deus ainda pode cumprir promessas nas nossas vidas. Lá na eternidade, você pensaria diferente relacionado àquilo que você tem para receber de Deus. Porque já vi muitos partirem dessa terra ou
se alguém profetizou na sua vida aquilo que Deus não mandou profetizar, morreram alguns sem aquelas promessas que foi profetizado na sua vida se cumprirem. Eu tenho um ponto de vista relacionado a isto. Eu creio que muitos profetizam pela carne, profetizam pelas emoções, profetizam por aquele momento que se empolga e muitas vezes lançam palavras que Deus não está designando para lançar. Já vi pessoas que desceram a sepultura com câncer, aonde o profeta se levantava dizendo: eis que Deus está falando, né, que você vai ser curado, que você vai receber a bênção, e a pessoa faleceu, desceu a sepultura. Já vi pessoas que fez o seminário, na época que eu fiz o seminário no IBES, ali na ADS, lá de Sobradinho, Brasília, onde um dos alunos ali, que teve câncer, uma irmã, e aí teve determinadas pessoas que teve a ousadia de falar que a irmã ia ser curada e não ia descer a sepultura. E aí acabou que a irmã faleceu com câncer. E aquelas promessas que aparentemente falaram que era de Deus, não se cumpriram de jeito nenhum. Então, pode acontecer que algumas promessas de Deus, mesmo sendo Deus usando o vaso ou não usando, ou o vaso falando por emoção ou por empolgação, não vai se cumprir. Mas aquilo que Deus fala pode não se cumprir aqui na terra, porque de repente é promessas que não é para nós recebermos aqui. Tem promessas que nós vamos receber na eternidade. Se você entender por esse âmbito, você vai passar por menos aflições. Eu já estou entendendo dessa maneira. Tem promessa que nós só vamos receber na eternidade. Tem outras que nós vamos receber aqui na terra. Olhando para o texto sagrado aqui, Abraão, aqui, tanto ele tinha promessas terrenas como tinha promessas celestiais. Algumas promessas terrenas, ou praticamente todas as promessas terrenas de Abraão, se cumpriram na sua vida. E as celestiais ele recebeu lá na glória. Então, uma das promessas que Deus fez a Abraão foi ele ter um filho, o filho da promessa, o Isaac, e conhecemos a história. Mas até chegar ao Isaac, Abraão teve um deslize, que foi dar ouvido à sua esposa, relacionada à questão da promessa. E a sua esposa chegou e disse que deveria dar um jeito para que aquela promessa se cumprisse logo. E aí deu a sua serva Agar para Abraão se deitar com ela e ter um filho. E nós sabemos que a consequência foi grave, que até hoje nós pagamos preço pela desobediência de Sara e Abraão neste ponto de vista aí. Porque Deus fez a promessa a Abraão, mas ele tinha aproximadamente 75 anos. Demorou 25 anos para se cumprir a promessa. Muitas vezes Deus nos promete algo e aí você quer que isso aconteça de uma noite para o dia. E não é isso. As promessas, elas se cumprem no tempo de Deus. E diz a Bíblia que um ano para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se você entender desta maneira, você não vai passar por tantas situações que você fica atribulado sem direção. As promessas de Deus, elas são divididas em duas partes: as promessas terrenas e as promessas celestiais. Promessa que Deus nos faz aqui na terra, que vão se cumprir na eternidade. Promessa que Deus faz aqui na terra, algumas que vão se cumprir com nós aqui, na terra. Então, se você entender dessa maneira que existe essas duas dimensões, promessas terrenas, promessas celestiais, que nós só vamos receber as outras promessas quando nós partimos desta vida para outra. Quando partimos dessa terra para morar no céu, nós vamos receber as demais promessas que Deus nos prometeu. E aí entra a questão da pessoa dizer assim: quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus morre sim.
Quem foi que disse que quem tem promessa de Deus não morre? Né? Morre com certeza. Então isso você precisa entender isso, compreender que quem tem promessa de Deus morre sim. Eu já vi tanto hino por aí, quem tem promessa de Deus não morre, morre. Quem tem promessa de Deus morre com certeza. Por quê? Porque essas outras promessas que a pessoa vai receber só na eternidade, então ele vai ter que morrer para receber essas outras promessas. E as demais promessas ele já recebeu aqui na terra. Então, quando você vê alguém, morreu, não recebeu as promessas que fulano por ele, porque foi promessas que alguns profetas se levantaram na carne mesmo, nas emoções, e soltaram palavras sobre a vida daquela pessoa. Mas quem recebe a promessa, ele tem um discernimento de saber quando aquilo é de Deus ou não é, né? Eu, particularmente, já tenho esse discernimento. Quando algo vem do homem, quando algo vem da emoção do profeta, ou quando algo vem de Deus. E aí você discerne. Aí você não vai estar preso a uma promessa ilusória que não vai se cumprir na sua vida. E vemos aqui o texto sagrado que Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa. Habitou na terra da promessa. Olha a diferença. Abraão habitou na terra da promessa. Agora eu não sei qual é a sua questão, não sei qual é a sua visão, se você habitou na terra da promessa. Porque se você não habitou ou não está habitado na terra da promessa, que foi o local onde Deus te designou para te abençoar, aí, meu filho, não tem como se cumprir promessa na sua vida. Como é que vai se cumprir se tu está na direção errada? Como é que vai se cumprir se você está no lugar errado, está na posição errada? Aí não tem como se cumprir. Abraão saiu com a terra desconhecida, mas quando chegou lá, ele chegou e habitou na terra da promessa. E aí, eis a questão que eu te faço uma pergunta nessa noite. Você está habitando na terra da promessa? Para poder receber essas promessas terrenas? Né? Porque as celestiais, sabemos que só quando nós partir dessa terra que você vai receber as promessas celestiais. Que você pode ler as cartas do Apocalipse, que você vai ver algumas promessas celestiais. Ao que vencer, eu disse, ao que vencer, então ele está falando de promessas futuras quando nós estivermos na eternidade, não aqui na terra. Então, quem tem promessa de Deus, morre com certeza. Morre para poder receber as outras que tem para receber, que não tem como receber aqui na terra. As que tem para receber aqui na terra, eles recebem. Né? Eles recebem, e pode até ser que algumas, como diz o texto, que eu vou chegar mais na frente, eles vê de longe, abraça a promessa, cheira a promessa, senta a promessa, mas Deus tem outras promessas muito maiores do que aquelas que tem na terra, que é as celestiais, que é a nossa continuidade da nossa vida lá. Ou pensa que a gente, a partir dessa terra, vamos chegar lá no céu e vamos ficar como um robô, né? Vamos ficar como alguém que seja no controle remoto, né? Vamos chegar lá na eternidade e vamos, como alguns pensam que vamos estar lá só, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo. Não é isso. O céu não é motório dessa forma. O céu não é um tédio. O céu são revelações eternas que você nunca vai se cansar das revelações que Deus vai estar passando para nós lá no céu. Porque no céu não existe dia e nem noite. O céu é algo poderoso que você tem que entender que não há noite nem dia. É algo eterno, aberto, para que você possa estar sempre vendo revelação após revelação, Deus te mostrando eternamente algo que não tinha como você ver aqui na terra. Então, isso são promessas. Isso são promessas futuras que você só recebe na eternidade. E outras promessas que você vai receber aqui na terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, tire isso da cabeça. Achar que quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus morre com certeza. Porque não vai receber as promessas futuras. Entendeu? Então é isso, é por aí. E a outra coisa aqui que eu vejo nesse texto é se você está habitando na terra da promessa. Porque Abraão estava habitando na terra da promessa. E aí é onde vai fazer a diferença.
Agora, se você não está habitando na terra da promessa, que é o local onde Deus te colocou, designou para tu receber a sua bênção, aí, meu filho, você vai passar por privações horríveis, você vai passar por situações e não vai receber aquilo que é devido você receber naquele local. Eu te falo isso por experiência. Já tive em alguns locais que Deus estava comigo ali, em pouco prazo curto, né? Recebi algumas coisas, recebi, mas não a totalidade daquilo que Deus tinha na minha vida, que são promessas que Deus tem e tinha, né? E vai ainda cumprir algumas que eu tinha que fazer o que eu estou fazendo hoje, que eu estou aqui em Manaus já há 6 anos, dentro de uma situação como seja Abraão, na terra da promessa, né? E aí, se a gente está na terra da promessa, você é abençoado, você é algo que vai fazer diferença naquele lugar. Essa é a questão. Muitas vezes você está passando por privações, passando por provas, passando por tribulações, passando por tantas coisas, tantas perrengas dessa vida, porque você não está habitando na terra da promessa. Que é isso, pastor? É isso que eu estou te falando. 23 anos que estuda as escrituras sagradas, né? Vastos materiais todos os dias que eu estou rascunhando, né? Oração todos os dias, consagrando a vida todos os dias e tendo uma sensibilidade e um entendimento relacionado àquilo que Deus quer para o homem. E muitos sofrem muitas vezes porque quer sofrer e acha que o sofrimento é algo tão maravilhoso que pertence ao seu ministério, que não querem sentir o gozo da alegria, o gozo da paz, o gozo de ser abençoado. Só quer prova, só quer prova, só quer prova, só quer dor, né? Só quer chicote. Então fica difícil, porque não estão habitando na terra da promessa. Se você estiver habitando na terra da promessa, você vai ser abençoado. Abraão recebeu as bênçãos dele, logo recebeu o seu filho, o seu herdeiro, aquilo que Deus prometeu, porque estava na terra da promessa. E quando ele estava lá no meio da parentela, não tinha como se cumprir as promessas que Deus designou para a vida de Abraão. Mas quando Deus falou: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra desconhecida que eu te mostrarei. E quando chegou lá, Deus mostrou para Abraão: a terra é essa aí, a terra da promessa é essa aí. Foi aí que Deus começou a mudar a história de Abraão. Então, se você quer que a sua história mude, né? Ei, se mova, veja se aonde você está habitando é a terra da promessa, como o texto está falando aqui. Tão simples, não precisa tanta revelação, não precisa você estar falando em mistério, não precisa você estar falando em línguas estranhas, sapateando, para poder você entender um texto desse, né? De maneira nenhuma. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Então, tanto você como a sua família, todos aqueles que estão agregados debaixo da sua bênção, né, debaixo da sua proteção, debaixo do seu poder de líder, vão ser abençoados também. Então, não tem como você que é pastor de uma igreja, que é líder de uma igreja, de um ministério, só você ser abençoado e os demais se arrebentarem. Não. Quando a bênção vem sobre a vida de um pastor, de um líder, toda a sua vida, todos os seus membros, eles também são abençoados. Os seus obreiros são abençoados, os seus pastores são abençoados, a sua equipe é abençoada. Não pode ser ao contrário. Quando Deus te abençoa, é para você distribuir essa bênção. É para que a sua equipe esteja também abastecida, tudo debaixo da sua bênção. Por isso que Abraão aqui, juntamente com aqueles que estavam com ele, também participaram da bênção, porque estava habitando na terra da promessa. Então, se seu ministério está habitando, está arraigado na terra da promessa, com certeza o seu ministério vai ser próspero. E todo aquele que estiver com você vai ser próspero também. Agora, se não estiver habitando na terra da promessa, esqueça, porque vai ser prova até você acordar.
né? Já passei por muitas situações difíceis na minha vida por causa dessas coisas. Muitas vezes eu estava ali, estava fazendo algo, mas não era a terra da promessa. Era algo passageiro, era só um escape para não morrer. Mas graças a Deus, com o tempo, a gente vai aprendendo a se encaixar dentro daquilo que o Senhor quer que a gente faz, que é a terra da promessa. A terra da promessa pode ser, muitas vezes você diz, mas a terra da promessa é um campo missionário, está fazendo algo. Não, muitas vezes a terra da promessa é uma empresa que você trabalha, que Deus quer que você faça a diferença lá. Pode simbolizar a terra da promessa. A terra da promessa pode simbolizar uma faculdade onde você está se formando, que lá Deus quer te usar e você fazer a diferença lá. A terra da promessa pode ser lá no hospital também, onde você pode fazer a diferença. A terra da promessa pode ser dentro de onde você prega no evangelho também. A terra da promessa pode ser em qualquer lugar onde você vê que Deus está com você para você fazer a diferença. Essa é a terra da promessa. Não é a terra da promessa, não é só você chegar e habitar no lugar e vamos lá, ficar quieto ali só. Não, tem que se mover. Abraão não ficou só parado ali, ele se moveu, ele teve ação para poder as coisas estar sempre acontecendo na vida dele. Então, nesta noite, nessa reflexão, eu quero te chamar a atenção que, primeiro, que quem tem promessa de Deus morre com certeza, porque tem promessa que você não vai receber em vida, só depois que você partir dessa vida para morar com Jesus. Aí lá você recebe as outras promessas que você tem que receber, e as outras promessas terrenas você vai receber aqui, aí você não morre. Nesse sentido, você não vai morrer enquanto você não receber aquilo que você tem que receber aqui na terra. Aí, a partir do momento que você recebe todas as promessas que Deus fez contigo aqui na terra, aí, meu filho, você vai ter que partir dessa terra para morar com Jesus, para poder receber as outras promessas que você só recebe depois que você morrer, depois que você dormir no Senhor. Entendeu, meu irmão? Então, observe, seja inteligente, e quando você vê alguns hinos por aí cantando, algumas pessoas pregando, dizer que quem tem promessa de Deus não morre, meu filho, tem que vigiar, porque não é uma palavra bíblica, ela não é uma palavra que tem base bíblica. Vai no livro de Hebreus, no capítulo 11, que você vai ver aqui, né? No versículo 13 de Hebreus, que eu vou chegar lá ainda, aqui fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Então, morre ou não morre? Quem tem promessa de Deus? Morre com certeza. Morre porque tem promessa que você só vai receber na eternidade. Então, quando você vê alguns pastores desaparecendo da terra, alguns obreiros aparecendo da terra, alguns cantores aparecendo da terra, é porque as suas promessas terrenas cessaram, acabou, o que tinha que receber, já receberam. Aí Deus está colhendo aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele pastor, aquele missionário, para receber as demais promessas que são na eternidade, né? Na eternidade. É muito simples isso de a gente entender. Então, acorde, meu irmão, e cada dia mais você venha estudar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, para que você não seja enganado, porque é muito complicado nos dias que nós estamos vivendo hoje, mas graças a Deus muitos estão acordando, muitos estão despertando e sabendo que a nossa vida não é sofrimento. A Bíblia fala que neste mundo nós vamos ter aflições, mas ele fala, uma promessa que ele fala: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então tem que a pessoa ser animada, mesmo diante das adversidades desta vida, a pessoa tem que se animar, tem que despertar, tem que partir para a luta, tem que partir para a batalha, não se entregar, porque você serve a um Deus poderoso, você serve a um Deus que criou o céu e a terra. Você não serve um Deus pirata, você não serve um Deus de barro, um Deus de madeira, um Deus de ferro. Você serve um Deus poderoso, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que quebrou o agrilhão da morte, aquele que ressuscitou o terceiro dia.
e está à destra de Deus Pai intercedendo por nossa vida. É esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então, para que você ficar apavorado? Para que você ficar desorientado com qualquer coisa? Se levante, bata a poeira da sua alma, marche para frente, meu filho, porque com certeza você vai vencer. Agora, se você ficar de braços cruzados, só murmurando e dizer, eu não vou receber minhas promessas, que está demorando, que aquilo, fica difícil. Parte para a luta, corra atrás, vá para a terra da promessa, habite nessa terra da promessa, porque com certeza ela existe. A questão é porque você não está procurando, você não está agindo. Abraão não ficou de braços cruzados só esperando a terra da promessa chegar na vida dele. Chegar, eu sou a terra da promessa, toma aqui, toma posse de mim. Não, ele teve que partir, andar, ação, correr, fazer alguma coisa para poder chegar lá no local e Deus chegar para eles, ei, aqui é a terra da promessa. Você tem feito isso? Ou você tem ficado só na cadeira balançando, na cadeira de roda balançando, esperando que as promessas se cumpram? Ou você está só aí deitado numa cama, só numa rede, só esperando as promessas chegarem? Não tem como promessa chegar na vida de ninguém de braço cruzado. Não chega. As promessas só se cumprem na vida de um homem de Deus, da mulher de Deus, quando ela parte para a batalha, parte para a luta. Deus mesmo prometendo que você tem que agir. Abraão agiu. Ele teve que sair. Para a localidade sem saber onde era, para quando chegasse lá, Deus chegar e aqui é a terra da promessa. Foi o que aconteceu aqui. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa. Pela fé habitou na terra da promessa. Por isso que dentro dessa reflexão que eu estou te falando sobre a fé e as promessas de Deus, que ela anda de mão dada. Você precisa de manhã, no café da manhã, as promessas de Deus estão ali tomando café junto com você. No almoço, as promessas de Deus estão ali almoçando junto com você. No jantar, as promessas de Deus estão ali na mesa jantando junto com você. Você partiu para a cama para dormir, as promessas de Deus estão ali junto com você. Então é isso, se você entender dessa maneira, você vai sossegar a sua alma, sossegar o seu coração, porque é Deus quem está no controle de tudo. Você só vai morrer a partir do momento que as promessas de Deus aqui terrenas se cumprirem na sua vida. E se cumpriu, aí você vai partir dessa vida para outra vida, para receber as demais promessas lá no céu. Entendendo dessa forma, você vai ficar mais tranquilo no seu coração, porque tem pessoas que estão com medo de morrer. Eu estou com medo de morrer, vou morrer e as promessas não vão se cumprir. Ei, se chegar o momento de Deus te levar dessa terra, é porque as promessas já se cumpriram, meu irmão. As promessas já se cumpriram. Então quem tem promessa de Deus morre sim. Por quê? Porque as promessas já se cumpriram na sua vida nessa terra, e Deus está te levando para que as demais promessas se cumprem lá. Entendeu? Ou não precisa mais uma explicação melhor do que essa? Que você não vai encontrar em livro nenhum. Você não vai encontrar num curso de teologia, você não vai encontrar num seminário, na escola bíblica dominical. Você está encontrando aqui, numa reflexão bíblica de um pastor de 23 anos de ministério, aonde já passei por várias experiências, né? Aonde já dei aula da escola bíblica dominical, culto de doutrina, né? Um material aberto relacionado a conhecimentos. Então, não tenho dúvida de nada mais na minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de nada relacionado a Deus. Por isso que eu tenho essa ousadia de falar para você nessa reflexão, para você parar de ser bobo e ser besta e confiar nas promessas de Deus, que você só vai partir dessa terra a partir do momento que as promessas terrenas se cumprirem na sua vida. E aí as demais vai se cumprir lá. E tem outras que você só vai ver de longe mesmo, porque não é sua. Não é sua. Você é estrangeiro nessa terra, né? Você é peregrino nessa terra, então você vai ver algumas que você só vai abraçar, vai sentir, mas mesmo assim você vai ter o gozo, você vai ter o prazer de abraçar, como está falando aqui. E todos esses morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçaram, confessaram que era estrangeiro e peregrino. Então, que maravilha, né? Que maravilha! Então, fique despreocupado, porque Deus, ele está no controle de tudo, e Deus é maravilhoso e vai fazer com que você habite na terra da promessa. E aí você vai estar debaixo de abundância, porque quando você está habitando na terra da promessa, você tem abundância na sua vida, em todos os sentidos: paz, saúde, prosperidade na sua vida. Entendeu? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. Tá bom? Que Deus abençoe.